Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC. A você que está acompanhando a gente no nosso canal do YouTube, TV ANC, ou na nossa rede de rádio com emissoras espalhadas por todo o Ceará. O convidado de hoje é Silvio Carlos Ribeiro, ele que é secretário executivo do agronegócio aqui do Ceará e presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. Já estava com tempo que ele não via aqui na nossa casa, né? Tá renovando aqui a visita. Queria agradecer, doutor Silvio, pegar aqui na sua mão para você voltar de novo, que não demore tanto, agradecer aqui a sua visita. Tem muito assunto bom para a gente conversar, sobretudo falando para boa parte da nossa audiência que está no interior do estado. Seja muito bem-vindo, é uma grata satisfação tê-lo aqui. Eu é que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. É um prazer, uma grande oportunidade de falar sobre agronegócio, sobre agricultura irrigada, aqui para os ouvintes, e estamos à disposição. Perfeito. Doutor Silvio, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, como é que a sua vivência o ajudou a assumir essa importante missão, porque a gente sabe que hoje o agronegócio ele tem a sua importância para a economia do Ceará. Então é um desafio muito grande, mas acredito que para os cearenses que gostam do Ceará, a grande satisfação está servindo através dessa oportunidade. Nasci em Fortaleza, sou engenheiro agrônomo, e aí fiz mestrado na área de irrigação, né, aqui na universidade, na UFC, Escola de Agronomia, escola fantástica. E depois fui trabalhar no interior, trabalhar como professor em Sobral, trabalhando com irrigação. Eu fiz mestrado em irrigação. Depois fui fazer doutorado em São Paulo, na Exalc, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E a gente, nesse período, também fizemos vários projetos aqui para o Ceará, mesmo lá em São Paulo. Depois fui para a Espanha, fiz um doutorado de sanduíche na Espanha, em Córdoba, no Instituto de Agricultura Sustentável, e defendi a tese de doutorado em São Paulo. E na sequência, 2 anos depois, fui fazer um pós-doutorado na Califórnia, em Davis, na Universidade da Califórnia, Davis, nessa área de agricultura irrigada também, focado muito em recursos hídricos. E voltei e trabalhei aí, logo depois que eu fiz projetos para a Agência Nacional de Águas, para diversas instituições. Em 2015, governador Camilo me convidou para participar do governo dele, e eu assumi a posição de diretor de agronegócios da ADES, da Agência de Desenvolvimento do Estado, né? E nesse trabalho, fiquei 4 anos como diretor de agronegócio. No segundo governo Camilo, foi criada, dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, foram criadas 3 secretarias executivas: a da Indústria, a do Comércio e a do Agronegócio. E aí eu assumi essa posição de secretário executivo do Agronegócio e estou lá desde então, trabalhando no agronegócio do Ceará, né? Perfeito. A gente vai já falar de alguns avanços, de alguns dados aí que colocam o Ceará em destaque até nacional. Mas como é que o senhor visualiza o setor agro do Ceará, que hoje é um setor realmente indispensável para a nossa economia, que tem gerado muita oportunidade? Como é que o senhor tem observado as oportunidades de todo esse setor aqui para o nosso estado? Bom, é um setor que está crescendo, os números mostram isso. A gente tem crescido realmente a números fantásticos em termos de Brasil e em termos internacionais. Por quê? Porque o Ceará, se você pensar no agro tradicional, aquele agro dos grãos, da soja, do milho, da cana-de-açúcar, ele não teria essa perspectiva de produção, de grandes produções aqui no estado, porque nós não temos grandes áreas de terras, nós não temos solos de excelente qualidade, como tem o Centro-Oeste, o Sudeste, e nós não temos a regularidade das chuvas, né? Então a agricultura de sequeiro, a agricultura de sequeiro é aquela que espera pela chuva, né? Então, essa agricultura de sequeiro tradicional que é trabalhada nos grandes centros do Brasil, ela no Nordeste em geral, no semiárido, ela não se sustenta, porque ela é incerta, né? A questão de chuva, as condições climáticas, e agora cada vez mais, né? A gente observa isso. Então, tem que ser uma agricultura tecnificada, tem que ser uma agricultura que envolva aí a tecnologia da irrigação. E aí, a agricultura irrigada, ela transforma as regiões áridas e semiáridas pelo mundo todo.
Então, esse trabalho vai acontecendo aos poucos aqui no estado do Ceará. Está acontecendo. A gente vê... nós temos perímetros irrigados, né, Zé? Você sempre escuta aquele nome, perímetro irrigado. Mas os perímetros irrigados que nós temos hoje, eles estão pouco ocupados e com infraestrutura deficitária, a maioria deles. Alguns são modernos, né? Baixa Caraú, Tabuleiro de Russas, o próprio Dija, Jaguaribe-Apodi, eles têm uma estrutura boa, mas ainda pode ter um potencial muito maior. E extra perímetros, nas fazendas, nas regiões onde não tem perímetro, a gente observa que a agricultura irrigada está chegando com mais força. A gente vê a Ibiapaba chegando a agricultura irrigada, aumentando a produção agrícola ali, com tecnologias, com a estufa, né, o cultivo protegido. E isso é um cenário do Nordeste brasileiro, não é só do Ceará, é do Nordeste brasileiro, a agricultura irrigada chegando. O que é que a gente precisa para ter agricultura irrigada? A gente precisa água, energia e os solos, né, e o sol. Né? Então a gente precisa ter esses fatores combinados para fazer uma agricultura irrigada. Em regiões onde nós não temos condições de bons solos, a gente faz o solo artificial, substratos, faz a produção em estufas e tudo. Onde nós não temos condição de aquíferos, barragens, poços em geral, a gente traz água, a gente transfere água para essas regiões. Né? E aí posso contar depois alguns casos interessantes e emblemáticos. E aí o que a gente precisa? De energia e do sol. Sol nós já temos, no Ceará isso nós não temos problema. Não é problema. Não é problema. Então, o sol ele traz essa perspectiva de alta produtividade. Se eu tenho a combinação de água e sol, eu faço essa irrigação, eu tenho uma alta produtividade. E quando eu produzo culturas de alto valor agregado, culturas interessantes para o mundo, eu posso exportar. Ora, o Ceará está numa localização estratégica fantástica no Atlântico, né, que permite a exportação para a Europa, para a costa leste dos Estados Unidos, para a África. Então, isso ajuda muito na logística e nós temos infraestruturas modernas agora também. Os portos, né? Principalmente o Porto do Pecém. Então, isso ajuda a você pensar numa agricultura mais tecnificada, na fruticultura, principalmente, para exportação. Por isso que a gente vê que o agro do Ceará, estou falando só de agricultura, não entrei nem na pecuária, a gente tem essa possibilidade de crescer. Aí, na pecuária leiteira, pecuária de corte, crescendo no estado, a pecuária leiteira nem se fala. A avicultura é um setor que tem crescido muito, né? Principalmente a produção de ovos no estado. E tem outro setor que cresce no estado a passos largos e realmente hoje põe o estado do Ceará em cenário nacional, que é a aquicultura, a carcinicultura, a produção de camarão. O estado do Ceará é responsável por mais da metade da produção de camarão do Brasil e crescendo. Então, aquela região no sertão, onde eu não tinha água de boa qualidade, água salobra, onde eu não tinha solos de boa qualidade, os produtores começam a trabalhar a criação de camarão, e trazer essa nova riqueza para o sertão. Né? Então, essa é mais ou menos aí a agricultura, tentando resumir rapidamente. Né? Perfeito. Doutor Silvio, tantas informações, tantas ferramentas tecnológicas, o homem do campo, ele tem se modernizado, ele tem buscado esse tipo de conhecimento, como o poder público pode fazer que essas informações cheguem de fato no interior para essa geração de oportunidades, para que de fato essas pessoas venham explorar esse cenário positivo de crescimento que a gente está tendo aqui no Ceará. Pronto, bom você tocar nesse ponto, porque não adianta a gente produzir, eu que venho da academia, dessa formação, né, de pós-graduação e tudo, e eu sei a importância de desenvolver pesquisas e de desenvolver novas tecnologias e de trabalhar a ciência. Mas a ciência, ela precisa ser, além de aplicada, ela precisa ser difundida. E aí a gente tem um cenário hoje no Brasil da necessidade da gente fazer a integração entre a academia, entre as universidades, o centro de pesquisa,
e a ponta, né, o produtor rural. E para isso a gente precisa de um instrumento que vai ligar esses pontos, que é a extensão rural, e é um trabalho de extensão rural, e aí a gente tem programas fantásticos com o Senar, né? O Senar tem um programa de ATEG, e assistência técnica e extensão rural e gerencial, né? Que é um trabalho que vem sendo feito pelo CNA e aqui no estado pela FAEC, né? E que tem ajudado muito a agropecuária a crescer. E ela é responsável por esse crescimento da agropecuária, porque a gente tem ali o agricultor, o produtor rural, querendo, ávido por informação, mas ele precisa desse trabalho do corpo a corpo, dessa conexão com o técnico. Outro ponto importante também é a sucessão rural no campo. Sim. Isso vem acontecendo. Antigamente, o agricultor, ele tinha ali no filho, na família ali, a sua necessidade de sucessão. Sim. Mas aos poucos também ele quer que aquele filho dele se forme, vá para grandes cidades e faça um curso de graduação, seja um profissional em outra área. Porque acredita, né, aos poucos que o campo não daria isso. Hoje a gente vê essa mudança. O filho retornando ou fazendo um curso especializado na área de ciências agrárias e voltando ao campo, porque aí lá no campo ele tem agora as boas condições, tem internet, tem condições de se comunicar, pode fazer a empresa dele ali, gosta das novas tecnologias do campo, e isso tem ajudado muito. Então, jovem, a gente vê um grupo e uma geração fantástica chegando aí, voltada para a agricultura. Isso tem ajudado muito ao campo a trabalhar esse setor. Além disso, as tecnologias, né, que foram geradas e tudo, elas ajudam nessa transferência de tecnologia, né, das redes sociais, desde as redes sociais, meios de comunicação têm se evoluído e tem trabalhado bastante o agro. Um agro sustentável, né, tirando aquela polêmica com o meio ambiente e tudo. Hoje a gente vê que é um agro sustentável, a gente prova isso com números e com trabalho. Agora, recentemente, na COP30, foi discutido bastante isso. Nós tínhamos uma agrizone lá só para discutir agricultura sustentável. Então, é um novo momento para o setor agropecuário. Né? Perfeito, doutor Silvio. É isso aí, exatamente. Eu queria só reforçar mais uma vez. Por exemplo, vamos falar na nossa área aqui, né? Há uns tempos, quem se formava em jornalismo tinha aqui vislumbrava chegar aos grandes grupos de comunicação do nosso estado. Hoje a gente vê que na nossa área já tem mais oportunidades. Você pode pegar ali no celular, abrir a sua fanpage, seu canal, fazer seus conteúdos da economia, da política, do agro, do turismo, e você conseguir um destaque nisso. Era isso que eu ia perguntar. Hoje, o jovem que ele vai para o setor do agro, da pecuária, da avicultura, como a gente estava falando, ele tem a condição de ir lá no município dele, abrir seu próprio negócio, a sua empresa. Ele tanto tem acesso técnico como incentivo governamental também? Também. A gente tem trabalhado dentro do governo do Estado, falar governo do Estado, mas também posso falar governo federal, claro, ações específicas para motivar essa nova agricultura, esse novo agronegócio brasileiro. Desde trazer novas oportunidades, como novas culturas, novas tecnologias para a produção de produtos de origem animal, como o queijo e tudo, até a interlocução desse agricultor, desse homem do campo, com experiências fora, né, com experiências que ele possa ter aquela referência e dizer, eu posso fazer isso na minha fazenda, eu posso fazer esse trabalho. Essa oportunidade que a gente dá para isso, o governo do Estado apoia e incentiva e tudo, mas também as instituições, né, como eu citei recentemente a CNA, aqui no Ceará, por meio da FAEC, fazer esse trabalho de estímulo a essa produção com alta tecnologia. E também ajudar, não é só na produção
ajudar na gestão da propriedade rural, também, que eu acho que é um fator importantíssimo. Não adianta só produzir com alta tecnologia, não ter a quem vender, e também, como quando for vender, não saber como fazer o preço, não saber a gestão da fazenda. Então, todos esses aspectos são importantes. É uma empresa que precisa ter toda a organização para que ela possa crescer. Aí esse trabalho a gente tem apoiado pelo governo do estado, apoiado nessas ações, e estímulo também a esses produtores. Tem produtores fantásticos aqui no Ceará que merecem ser vistos lá fora. Lá fora, quando eu digo, é lá fora, lá no exterior, em outros países e tudo. É um trabalho também que o governo estadual faz e que o governo federal também faz, estimulando a participar de feiras e eventos no exterior. Porque o que o Ceará produz é bom, o cearense gosta, nós gostamos todos, mas é pouco visto lá fora e precisa ser mostrado para que a gente possa ter mercado, ter demanda e conseguir exportar e também trazer parceiros. Nós temos muitos exemplos aqui no estado do Ceará de investidores de fora que vieram com seu recurso fazer esse trabalho aqui, geraram emprego, geraram renda. E é uma oportunidade que a gente tem quando a gente vai mostrar as ações do Ceará. Onde é que fica o Ceará? O que é que o Ceará tem de bom? O que é que o Ceará pode produzir? O que é que o Ceará pode ser bom para o seu negócio? Não só para que ele compre do Ceará. E isso tem começado a dar um retorno muito bom aqui no estado. Perfeito. Puxar para o meu lado aqui, que eu sou do litoral, sou de Caponga. Ceará está sendo destaque só no camarão ou no pescado como um todo nessa parte? Não, o Ceará já é destaque no pescado. O Ceará é o maior exportador de pescados do Brasil. É o maior. É o primeiro lugar em exportação de pescado no Brasil. Aí você disse, mas não é Pará, por exemplo. Pará em termos de peso, em termos de toneladas, ele passa o Ceará, mas em valor agregado, aí o Ceará é campeão, porque nós temos a lagosta. Sim. Lagosta de altíssima qualidade, exportada e requisitada por vários países. Temos o atum, agora nós temos o atum, antes nós não tínhamos. O atum ele veio aí como uma nova perspectiva para o estado. Hoje a gente tem uma indústria da pesca muito forte, trabalhando a pesca do atum e o processamento do atum, conservas, atum em conserva, também para exportação. Temos os peixes vermelhos, pargo, cioba, esses peixes também cresceram bastante, a pesca. E não só a pesca, você vai também trabalhando a questão da qualidade desse pescado, o acondicionamento, a própria indústria se modernizando. Temos também os peixes ornamentais. Sim. Os peixes ornamentais, a gente exporta peixes ornamentais. Como é a tilápia aí, Silvio? E a tilápia e camarão, ele está dentro da aquicultura. Sim. A gente envolve ele na estatística do pescado, mas ele não trabalha, nós trabalhamos na pesca da tilápia e do camarão. Nós cultivamos, nós criamos o camarão e a tilápia. E a tilápia, nós fomos o primeiro lugar no Brasil há vários anos atrás. Na época do Castanhão, nós tínhamos uma produção alta de tilápia, no início do Castanhão, que aí foi feito um trabalho grande. Só que aí os reservatórios, nós tivemos uma crise hídrica, né? Sim. Por volta de 2014, 2015 até 2019, aí tivemos anos de seca e os reservatórios baixaram. Quando os reservatórios baixaram, a tilapicultura, a produção de tilápia, cessou um pouco, acabou um pouco ali, diminuiu, né? E aí outros estados se destacaram, hoje a referência é o Paraná, mas ainda é um setor forte. Um setor forte e principalmente porque deixou aquele legado de que o cearense e o fortalecense gostam muito da tilápia, da produção, então a gente também compra muito de fora. É um setor que ainda pode crescer e está crescendo, se modernizando e tudo, mas o setor, por outro lado, a carcinicultura, a criação de camarão, ela pegou aquele gancho ali de uma grande oportunidade. Então, muitos investiram mais na criação de camarão. Doutor Silvio, hoje, quem são aí os nossos principais parceiros internacionais, vamos dizer assim, que mais pega produto do Ceará aqui para levar para fora? Então, pronto, hoje a gente exporta
principalmente para a Holanda, né, países europeus em geral. Sim. Né, Holanda, a gente tem um trabalho muito forte em Espanha, Alemanha, o Reino Unido também comprando muito do Ceará, os Estados Unidos também nem se fala, tivemos aí esse problema do tarifaço, mas está sendo superado aos poucos. Para algumas culturas ele é muito importante. A gente tem estamos importando também para Oriente Médio e tudo. A parte de pescados vai para o mundo todo. E interessante que 2 mercados importantes, Austrália e Japão, a gente eles gostam muito do pescado do Ceará e tem sido exportado. O setor do Ceará, em termos de... E aí eu vou, sem falar sobre produtos, castanha, né? Castanha, a própria cera da carnaúba também, né? A gente exportando aí para a Europa. Mas a Europa é um grande, vamos dizer assim, consumidor, demandador dos nossos produtos agropecuários e tem boas parcerias, né? Nós temos boas parcerias principalmente com a Holanda. Porto do Pecém tem essa participação com o Porto de Roterdã e isso ajuda muito na interlocução, na logística, ajuda muito na interlocução de investidores, no escoamento da produção. E a gente quer crescer cada vez mais. Existem 2 feiras de frutas, as principais do mundo, a Fruit Logística, que é em Berlim, agora em fevereiro, e a Fruit Attraction, que é em Madrid, em outubro. Todas essas 2 feiras, são importantíssimas para a gente participar e mostrar a fruta do Ceará, os produtos do Ceará. E a gente sempre participa, levando os produtores e o Ceará é sempre a destaque nesses eventos. No pescado também tem vários eventos importantes. Então o Estado vem tentando fazer esse trabalho de mostrar nossa produção. Perfeito. Nós vamos já passar para um outro ponto da nossa entrevista, mas algo muito interessante que o senhor falou no começo são as ações desenvolvidas e a preparação da Secretaria, por exemplo, para suprir algumas necessidades. Nós, historicamente, somos um Estado que, historicamente, convivemos com a seca, né? Temos chuvas irregulares. Como é levada essa água, por exemplo, a regiões que têm difícil acesso à água, mas que uma atividade que é forte economicamente lá, precisa da água? Como é que leva? Como é que a tecnologia ajuda? Como é que os programas auxiliam nisso? Hoje nós temos aí um novo momento dos recursos hídricos no Ceará, né? Um novo momento, desde da construção das barragens, dos barramentos, da interligação entre as bacias, entre os reservatórios e tudo, do cinturão das águas, né, os projetos estratégicos e o eixão também que leva a água do Castanhão para Fortaleza e Porto do Pecém, tenha feito uma transformação no estado do Ceará. Só que há pouco tempo, né, a gente está com essa conexão já com São Francisco, né? Projeto de integração do São Francisco, ele já é uma realidade, já está trazendo água e tem obras complementares sendo realizadas, justamente para dar uma segurança hídrica para o Estado. O Estado precisa ter segurança hídrica, mas não só para a população, para a geração de emprego e renda, para o desenvolvimento econômico. E aí vem a agricultura irrigada nesse sentido. A gente precisa trazer água para a agricultura irrigada para que a gente possa expandir, né? Eu estou como presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, né, a sede é em Brasília, fui eleito em 2023, e é um setor que cresce muito. Nós podemos crescer muito no Brasil a agricultura irrigada, desde do norte, que a gente ainda tem potencial, mesmo chovendo bem, a gente tem potencial para crescer, até o sul. Nós temos aí cenários diferentes. O Nordeste precisa de uma determinada infraestrutura hídrica e também uma expansão da agricultura irrigada. O Sudeste precisa da expansão, o Norte também precisa. Então, tudo isso diferentes cenários aí, diferentes culturas, diferentes tecnologias de irrigação.
para promover essa aumento da agricultura irrigada. O Brasil hoje irriga 10 milhões de hectares, mas tem potencial para 55. Então a gente cresce a praticamente 400 mil hectares a cada ano. Ou seja, se eu ainda tenho mais 50 milhões, arredondando, para crescer, eu cresço a 500 mil hectares por ano, eu vou ter aí que passar um bom tempo, né? Pelo menos uns 100 anos para chegar nesse número. Mas a gente também, além disso, o Brasil e o Ceará, eles podem também ver estrategicamente o que é que a gente pode produzir de mais valor agregado. Você vê, a gente exporta muita soja, exporta muito milho, mas a gente não beneficia, não já manda o produto acabado, a gente não faz a finalização, a gente manda para grandes centros, China, Estados Unidos. E no caso da fruticultura, também a gente tem uma oportunidade grande. Culturas que o mundo quer. Por exemplo, a gente vê o Peru. O Peru hoje é o maior exportador de frutas, um dos maiores exportadores de frutas do mundo. Exportou ano passado aí por volta dos 6, 7 bilhões de dólares. O Brasil todo, todas as frutas, exportou 1 bilhão e 300. A gente ainda pode crescer muito mais. Por que o Peru exportou tudo isso? Primeiro porque ele não tem um mercado consumidor muito forte, mas que ele se especializou em culturas estratégicas, culturas que a Europa quer, culturas que os Estados Unidos quer, culturas que a China quer, culturas de alto valor agregado. Então, esse é um nicho de mercado, é um trabalho que a gente vem fazendo aí no Ceará, tentando promover uma nova perspectiva de agricultura de alto valor agregado. Aí vem agora o café, vem outras culturas aí que a gente poderia falar muito sobre isso. Mas aí eu destaco o ponto. Tudo isso com a irrigação. Sim. A gente precisa aí você, voltando à sua pergunta, a água hoje é fundamental, estratégica para desenvolver o interior do estado. Você vê, eu falei da carcinicultura, o camarão transforma regiões, transformou regiões hoje do estado do Ceará. E a agricultura irrigada pode estar fazendo o mesmo. Você vê a região da Ibiapaba, hoje é o maior valor bruto da produção agrícola do estado, onde a gente produz ali tomate, pimentão, maracujá, né? Todas essas culturas que têm alto valor agregado com a tecnologia da irrigação. A gente precisa aproveitar isso. E a água é fundamental. Temos água para tudo isso, para crescer ainda mais? Temos água para crescer ainda mais. E podemos, com a mesma água, agregar muito mais valor do que a gente agrega hoje. E com o mesmo volume. E a gente ainda perde, na irrigação, a gente ainda perde água, né? Por diversos fatores, a gente perde por baixa tecnologia, por uso inadequado dos equipamentos, por falta de informação do agricultor, do irrigante. Mas a gente, com a mesma água, a gente pode produzir muito mais e pode produzir um valor agregado muito maior com outras culturas. Esse é o trabalho que a gente tem feito e que acredita que a irrigação é um caminho para o Nordeste brasileiro. Como é que tá as conversas, por exemplo, com federações como a FAEC, por exemplo, para fortalecer ainda mais essa atividade aqui no Ceará? Pronto, a FAEC é uma grande parceira do Estado, grande parceira do produtor rural. Ela tem feito um trabalho fantástico mesmo nos últimos anos, a gente tem acompanhado e sempre parabenizando o trabalho que a FAEC faz e pode fazer ainda muito mais, né? Ela pode fazer muito mais porque ela tem instrumentos para isso, ela tem os sindicatos rurais que conseguem chegar nos agricultores, tem os técnicos que ela contrata, né? Técnicos de alta qualidade, que podem fazer esse trabalho, tanto na agricultura, na pecuária e na aquicultura também, na criação de camarão, ela é muito importante. A FAEC também é parceira da ABID, nossa associação, Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, em diversas ações, capacitação e tudo. Vamos realizar agora 2 missões em março, uma para a Espanha e outra para a Califórnia, para mostrar, para entender um pouco como a irrigação transformou aquelas regiões,
vamos para a região da Andaluzia, na Espanha, e vamos percorrer, na Califórnia, vamos percorrer do sul ao norte, né? Desde o Imperial Valley, onde foi feita a transposição do Rio Colorado, para levar água para perímetros irrigados. Lá só um perímetro irrigado que tem lá, que é o Imperial, do Imperial Valley, a gente tem ali 200 mil hectares. É mais do que todo o estado do Ceará irriga hoje, em só um perímetro irrigado. E é interessante de ver que a água, eles trouxeram água de uma região que não necessitava, passou pelo deserto e levou para a produção agrícola. E transformou a região onde não tinha nada. Mas aí tinha muito sol, areia, pouca gente habitando, e hoje são grandes cidades, centros e tudo. Essa é o que a agricultura irrigada pode transformar. Nós, nesse momento, a gente chega também no Vale do Jaguaribe, município de Russas, Limeira do Norte. Se no meio dessa nossa conversa toda a gente pode falar do setor de laticínios também, se a gente pode destacar aqui nessa entrevista, por favor. Pronto, o setor de laticínios é um setor interessantíssimo, porque ele cresceu mesmo na crise hídrica que nós tivemos, como eu falei, 2015 a 2019, o setor só fez crescer. 2020, ele mesmo na pandemia, ele crescendo com um setor que se modernizou. E há diversos fatores, né, a gente pode atribuir a esse crescimento, melhoramento genético do rebanho, né, isso é um trabalho interessante, você melhorar o seu rebanho para uma raça que produza mais, tenha maior produtividade, melhoramento da reserva alimentar, né, a palma forrageira entrou no período de seca aí para ajudar esse setor, e a própria gestão dessa reserva alimentar, um trabalho mais forte da gestão das fazendas, né? Aí a FAEC tem uma responsabilidade muito grande nesse resultado, e também as indústrias, né? Aí nós temos uma grande indústria que puxou muito essa produção de leite, né? Só que, claro, é um setor difícil, por quê? Porque quando você tem muita oferta de leite, você tem que ter a demanda. Você tem a oferta, tem que ter a demanda. Se você não tem a demanda naquele momento, aí o leite baixa o preço e às vezes existe aí essa insatisfação. Tentamos também, e vamos trabalhando sempre, isso é contínuo, a agregação de valor desse leite, né? Produção de queijo, e aí o Estado cresceu muito na produção de queijo. Hoje é uma referência, queijos premiadíssimos em todo o Brasil, para agregar valor a esse leite que é produzido, né? E é um setor que impressiona pela disponibilidade, pela capilaridade em todo o interior, né? Hoje todo o interior produz leite, e não só a região do Baixo Jaguaribe, a região, todo do Sertão Central, todo o estado está produzindo leite e tem ajudado bastante ao produtor rural. E é um setor que precisa também se modernizar. A gente tem trabalhado bastante a questão do CISB, né? Não só o Serviço de Inspeção Estadual, mas esse Serviço de Inspeção Brasileiro que faz a integração com o CIA, e você pode vender, quem tem CISB pode vender para todo o Brasil. E a ADAGRE, a Agência de Defesa Agropecuária, que é nossa vinculada, a empresa vinculada à SDE, ela tem melhorado muito essa questão da inspeção estadual, né? E ajudado bastante as indústrias lácteas. Porque as indústrias, elas são muito importantes para se estabelecer e crescer. Quanto mais a indústria vai crescer, a produção rural vai aumentar também, porque existe a demanda. Então, a gente tem trabalhado muito a questão da indústria para atender a toda essa produção de leite hoje que o Estado tem, né? Perfeitamente. A gente estava falando aqui de feiras internacionais, né? Importante para o Ceará estar mostrando seu produto lá fora.
Mas tá uma boa febre aqui no estado, toda cidade ali tem o seu festival, tem o seu evento, daqui a pouco vai ter um em São Benedito, que a gente estava conversando aqui. Nós temos hoje duas grandes destacadas, que é a Expo S e a PEC Nordeste, né, que sempre acontece ali no Centro de Eventos do Ceará. Queria que o senhor pudesse avaliar esses eventos, tanto da importância para o calendário de eventos, para o Ceará em si, como para fomentar ainda mais esse setor produtivo, para mostrar o que tem de bom no Ceará, que é muita coisa boa. Você se encanta indo para esses eventos. Eu estava falando há pouco sobre isso. O setor está crescendo, o agronegócio cearense está crescendo. E quando ele cresce, principalmente no município, o município quer mostrar esse agro que existe ali. Sim. E aí, por meio de exposições, de feiras, de festivais, ele vai mostrar, e essas feiras têm cada vez mais crescendo, porque para compor aquela feira tem um produtor rural, tem um criador que vai deixar seu animal ali para exposição e tudo, e tem a sua empresa de mel, empresa de polpa de fruta, empresa, e que aí nós acompanhamos aí esses números, o Estado crescendo, o agronegócio crescendo, as empresas vão se modernizando e querendo expor seus produtos. E aí essa é uma tendência natural de crescimento dessas exposições. É uma satisfação para a gente ver esse crescimento. Esse ano nós tivemos eventos fantásticos, você citou o PEC Nordeste, Expo S, Expo Cariri, né, um evento também fantástico que vem sendo realizado lá em Barbalha. A Expocrato em si, que é uma feira grande, é um evento grande, mas a Festberro tivemos agora em Tauá, e vários outros eventos, não vou citar aqui todos, mas o calendário realmente, e choca até, né? Evento em Itapipoca foi fantástico também. Todos esses eventos, eles têm motivado bastante o setor. Quando a gente tem um setor consolidado naquela região ou naquele município, realmente a gente vai ter um grande evento, e isso tem demonstrado. E eu fico muito feliz que cada prefeito, não só prefeito, mas o sindicato rural daquele município, os produtores rurais se juntam e querem mostrar que o município também tem seu agronegócio. Aí um evento desse, é bem importante também citar que ele gera emprego, claro, gera uma economia ali para aquele município, roda muito dinheiro ali, circula muito dinheiro ali naquele momento, e motiva para outros eventos, estimula também. Então, é o que a gente vê aí. O Ceará está sendo exemplo disso para o Brasil, viu? Porque a gente vê eventos no Brasil todo, mas no agro do Ceará a gente observa que todo município tem um evento interessante do agro. Perfeito. Doutor Silvio, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Queria agradecer a participação aqui no nosso quadro. Queria parabenizar pelo trabalho e queria dizer que esse momento aqui é seu, para o senhor destacar algo que a gente não tem citado dessa entrevista, para projetar o setor também para 2026, sua expectativa, como é que está aí para o ano que vem. E mais uma vez reforço, as portas da INC estão abertas para a gente ter esse bate-papo aqui, que é tão importante para a economia e para o Ceará saber o que está acontecendo nesse setor e como ele é importante economicamente para o nosso estado. Não, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de que a gente possa divulgar o nosso agro, o agro do Ceará, falar sobre isso, falar sobre esse setor que gera emprego e renda no interior, está transformando o nosso interior, transformando os municípios, com qualidade, com sustentabilidade, vale ressaltar isso. Também eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre a irrigação no Brasil, através da ABID, né, que eu estou presidindo, eu acho que a irrigação no Brasil é um setor que vai crescer esse ano de 2026 e que vai dar uma visibilidade muito boa para o cenário internacional, para que o Brasil ocupe espaços e tenha mais produção, que a gente observa também e os gráficos do Ceará mostram o seguinte, que ao longo dos anos, nós em área produzida no estado, a gente não tem crescido muito, mas em área irrigada, sim, a gente tem crescido um pouco. E essa área irrigada crescendo um pouco, ela respondeu muito pela produção. Nós crescemos muito na produção
do estado. E isso se deve à agricultura irrigada e à irrigação. Então, isso é a importância da água no setor produtivo, né? E a água tem que ser utilizada com responsabilidade e com tecnologia, e o Ceará tem feito esse trabalho aí. Então, mais uma vez, obrigado. Estamos aqui à disposição, estamos à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e em outras oportunidades podemos falar mais um pouco. Obrigado. Perfeito, nós que agradecemos. Lembrando que esse material fica salvo aqui no nosso YouTube, para você que está acompanhando do rádio. Chegou agora, vai lá no nosso canal TV ANC, curta, compartilhe e acompanhe essa entrevista na íntegra, muito bacana, falando sobre esse importante assunto para o nosso estado. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até a próxima.